Como entender o estabelecimento do anticapitalismo como se fosse o capitalismo? E de Jardias de Vasconcelos. Não sou contra o capitalismo, todavia contra o anticapitalismo dentro do capitalismo, como se fosse capitalismo. O que é o anticapitalismo dentro do capitalismo? Uma ideologia política a qual usa do anticapitalismo como se fosse capitalismo. Vou dar um exemplo prático. O meu salário está congelado pelo anticapitalismo, como se fosse capitalismo, mais de 6 anos. Entretanto, o meu plano de saúde aumenta todo ano, em média, 15%. Desse modo, consecutivamente, todas as coisas, em 25 anos, pela efetivação do anticapitalismo, como se fosse capitalismo, em relação ao valor real do meu salário inicial, perdi 120% em referência ao salário atual. Isso acontece com todo mundo que trabalha. A política de Estado estabelecida nesse momento histórico pelo anticapitalismo, definido como neoliberalismo. Qual é o desejo da ideologia do Estado político neoliberal? Estabelecer o anticapitalismo como se fosse capitalismo. Exatamente a política dos políticos de direita. Votar na direita é escolher a miséria como processo civilizatório. Não sou contra o capitalismo, sou contra o anticapitalismo, estabelecido no Estado como se fosse capitalismo. Precisamos tomar cuidado. Devemos ser contra o anticapitalismo como se fosse capitalismo. Qual é o verdadeiro capitalismo? Aquele que é denominado como social-liberalismo. O social-liberalismo defende o desenvolvimento econômico com a renda distribuída, a produção da riqueza com a divisão da mesma. Fundamental a divisão da renda para promover o consumo à base do bem-estar social. Sem o consumo, não é possível o pleno emprego, pelo fato que não há dinheiro distribuído para consumir e manter a plena produção. O mundo está dividido entre a esquerda e a direita, onde predominam políticos de direita, a existência de coletividades de miseráveis.
Do mesmo modo, a esquerda radical que nega o verdadeiro capitalismo, fundamentado no social-liberalismo. Importante entender que a direita está associada à ideologia do anticapitalismo, como se fosse capitalismo. A verdadeira esquerda defende a ideologia do social-liberalismo, a produção da riqueza com a renda distribuída. Desse modo, o estabelecimento do bem-estar social, como é no norte da Europa, entre outros poucos países do mundo. Apenas 8% da humanidade vive o verdadeiro capitalismo, o social-liberalismo. Nesses lugares não há pobreza. 90% do PIB é socializado em forma da renda distribuída. Portanto, 92% da humanidade vive em países em que o anticapitalismo é estabelecido como se fosse capitalismo. Nesses lugares, 90% do PIB está concentrado em mãos de 2.000 pessoas. A razão da mais absoluta miséria. O Brasil é um país que tem a menor distribuição de renda do mundo nos 2 últimos governos defensores do neoliberalismo. A nação transformou-se em um país de miseráveis. No Brasil está sendo estabelecido o anticapitalismo, como se fosse capitalismo, em defesa do capitalismo financeiro. A direita brasileira defende exatamente a referida ideologia política. Fundamental que o povo brasileiro entenda: o neoliberalismo é uma ideologia política da Escola de Chicago, cuja motivação ideológica defender o capitalismo financeiro. Portanto, o que está sendo solidificado no Brasil é o anticapitalismo como se fosse capitalismo. O povo não bestializado tem a obrigação de lutar para estabelecer no Brasil, por meio da política, o verdadeiro capitalismo, sustentado no social-liberalismo. Edjar Dias de Vasconcelos,